Muito bom dia! Eu sou o Daniel Morales e este é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação e análise para você fazer bons negócios ao longo desta segunda-feira, dia 11 de outubro. Vamos lá então, a semana começa com dias a menos de negociações por causa de feriados no Brasil e também nos Estados Unidos. Por lá, o Columbus Day fecha as negociações dos títulos do Tesouro e isso dá menos liquidez aos mercados. Já amanhã é dia da Bolsa Brasileira ficar fechada com o feriado de 12 de outubro. Mas mesmo também com os feriados, a semana até promete ser movimentada com a repercussão de indicadores que saíram nos últimos dias, além de novos números da economia e eventos do mercado. Na agenda, hoje tivemos o Boletim Focus, que trouxe as projeções do mercado financeiro para a economia. E, mais uma vez, tivemos revisões. Pela 27ª semana seguida, o IPCA foi revisado para cima. Subiu de 8,51% para 8,59% em 2021. Para o ano que vem, a projeção de inflação subiu de 4,14% para 4,17%. O PIB desse ano segue com um crescimento de 5,04%, mas o de 2022 foi revisado para baixo. Crescimento de 1,54%. Na semana anterior, a projeção era de 1,57%. A Selic deste ano continua em 8,25%, mas no ano que vem o mercado já projeta a Selic em 8,75%. Na semana passada, a Selic estava projetada em 8,5%. Ainda hoje teremos o leilão de NTN-B. Como amanhã é feriado, o Tesouro Nacional antecipou o leilão dos títulos públicos. Na quarta-feira, a agenda é cheia. Temos a divulgação da ata do FONC e os investidores ficam de olho nos sinais que o Comitê de Política Monetária americano vai trazer sobre o tapering. Pelo menos pelo que o presidente do Fed tem dito, é bem provável que a retirada dos estímulos comece mesmo agora em novembro, mas o payroll mais fraco da última sexta-feira pode interferir nesse cronograma. Na quarta-feira, também temos os dados de inflação nos Estados Unidos e na China. O tema é sensível no mundo todo. Os países estão com pressão inflacionária mais alta do que o esperado. Na quinta, a gente tem o volume de serviços e na sexta, a prévia do PIB com o IBC-BR. Só para lembrar, na sexta-feira, o Brasil viu a inflação a inflação oficial chegar aos 2 dígitos em setembro. No acumulado de 12 meses, o IPCA registrou 10,25%, embora tenha vindo menor do que o esperado. A inflação de setembro colocou pressão por causa do preço dos combustíveis e energia elétrica. E justamente por conta dos dados melhores do que o esperado, a Bolsa fechou em alta na sexta-feira. Vamos então aos números aqui no nosso telão. O Ibovespa que fechou com alta de 2,03% aos 112.833 pontos. Entre as altas aqui, a gente tem Cielo com 14,28%, tem também a Eco Rodovias com 8,82%, BID11 com 7,40%, BID4, o Interbanco, com mais 6,69%. Nas baixas aqui, a BDR da XP, que fechou em queda de 4,69%, Açaí 3,27%, Pão de Açúcar com queda de 1,60% e a Klabin recuou 0,57%. Ainda no radar desta semana, a gente tem as conversas sobre a PEC dos precatórios e a reforma do imposto de renda, que ainda são temas centrais para o desempenho da economia nos próximos meses. Além disso, o mercado também fica de olho nesses temas para encontrar gatilhos que possam destravar a bolsa. Outro tema importante é a questão do preço dos combustíveis.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, promete votar na quarta a proposta de mudança na base de cálculo do ICMS no preço dos combustíveis. A medida poderia baratear o preço da gasolina em até 8% e do álcool em até 7%. E agora o Marco Saravalli traz o tom do mercado nesta segunda-feira. Bom dia para você, Marco. Olá, muito bom dia a todos acompanhando aqui as bolsas internacionais. A gente tem um viés de leve cautela, lembrando que nós estamos com feriados lá fora, também aqui entre feriados no Brasil, então a liquidez deve ser bastante reduzida no pregão da B3 hoje, né, voltando normalmente na quarta-feira. Mas a sinalização é um dia de leve cautela nas bolsas internacionais. Um grande destaque positivo para esse começo de semana tem sido o petróleo, né? Tanto o Brent como o WTI sendo negociado acima de $80, maior patamar dos últimos anos, né? Fazia muito tempo que não superava a marca de $80. Isso deve continuar trazendo preocupações em relação a possível piora aí da crise energética global, né? Inflação também mundial, mas também por aqui pode beneficiar as ações como Petrobras e PetroRio, que tem sido a nossa preferência e tem apresentado boa performance nessas últimas semanas, né? Aí lembrando também uns outros destaques, né? A gente tem uma agenda econômica bastante carregada nessa semana, mas também a gente tem uma agenda corporativa, começando os balanços corporativos lá nos Estados Unidos principalmente. Então a gente precisa acompanhar, mas a expectativa é cujos números devem ser bem recebidos pelo mercado nessa temporada de balanço, com expansão de receita, expansão de lucros e também expansão de dividendos nessa temporada, tá bom? Então esses são os principais indicadores, né? Esperamos que a gente não tenha grandes oscilações no Ibovespa por aqui, mas talvez, até por conta dessa boa valorização de algumas commodities, a gente até pode ter um Ibovespa com uma leve alta, né? Mesmo na contramão, como a gente viu em alguns dias na semana passada, aqui no nosso Ibovespa, tá bom? Então, um ótimo dia, uma ótima semana. Em breve a gente volta com o nosso gráfico do dia. Até mais. Tchau. Valeu, Marco Saravalli. Agora vamos às notícias internacionais. A incorporadora imobiliária chinesa Modern Land pediu a seus credores permissão para atrasar o pagamento de um bonde de $250 milhões que vence no final deste mês. Este é mais um sinal da crise financeira que atinge o setor imobiliário da China. A gente lembra que nas últimas semanas a crise bateu na porta da Evergrande e da Fantasia, que são duas grandes incorporadoras da China. E nas bolsas asiáticas, melhor dizendo, os números ficaram dessa forma aqui. Na China, o índice Xangai andou de lado em baixa de 0,01%. No Japão, o Nikkei teve alta de 1,60%. O índice Hang Seng de Hong Kong também fechou em alta, 1,96%. E agora o Marco Saravalli traz o gráfico do dia com as expectativas de lucro por ação lá na Ásia. Conta pra gente, Marco. Olá, muito bom dia. Voltando aqui ao nosso gráfico do dia, a gente tem aqui as expectativas de earnings per share, né, de lucro por ação na linha azul, e também as condições macroeconômicas também na região asiática, né, medido por esse índice MXASJ. Mas mais importante aqui é como a gente vai falar nas próximas semanas muito sobre a temporada de balanço. É bom acompanhar não só aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos, Europa e também na Ásia. E como a gente vê aqui, mesmo a gente tenha apresentado alguns indicadores de desaceleração referentes ao terceiro trimestre, o consenso, as expectativas ainda estão muito baixas na região, na Ásia, né? Então é importante acompanhar, porque para quem está operando globalmente, né, olha para o mercado mundial, pode ser também que surjam boas oportunidades também no mercado asiático, né? Lembrando o consenso ali marcado ainda muito baixo em relação a essa temporada de balanços na região, tá bom? Então, nos próximos dias a gente vai falando cada vez mais sobre a expectativa de resultados dos Estados Unidos, Europa e também por aqui no Brasil. Tenham todos uma ótima semana e a gente se vê em breve. Até mais. Tchau.
Valeu, esse foi o Marco Saravalli falando aqui para o BMC Pre-Market. E como o Marco falou da temporada de balanços lá nos Estados Unidos, os grandes bancos vão abrir essa janela de resultados do terceiro trimestre. Entre os bancos que devem informar seus resultados estão o JP Morgan, o Goldman Sachs, Bank of America, o Morgan Stanley, o Wells Fargo e o Citigroup. Vamos ver então como é que estão os futuros lá nos Estados Unidos nesse feriado de Columbus Day. Dow Jones agora com queda 0,03%, S&P 500 0,19% de queda, a Nasdaq também recua 0,51% lá nos Estados Unidos. O Prêmio Nobel de Economia foi divulgado nesta segunda-feira. David Card, Joshua Angrist e Guido Imbens deram novos insights sobre o mercado de trabalho e mostraram as causas e efeitos que podem ser tirados de situações da vida real. As metodologias criadas por eles têm sido amplamente usadas por pesquisadores que trabalham na área. O prêmio soma cerca de 1,14 milhão de dólares. E na Europa, as bolsas operam mistas nesta segunda-feira. Vamos ver então os índices na Europa. Vamos lá, deixa eu pegar aqui o DAX na Alemanha, com queda de 0,66%. FTSE no Reino Unido está em alta agora, 0,18%. CAC na França, queda de 0,47%. E o índice Eurostoxx está caindo agora 0,64%. Vamos agora então aos destaques corporativos. A Embraer fechou um acordo com a NetJets para venda de até 100 aviões adicionais. Perdão, gente. O valor do acordo é de 1,2 bilhão de dólares. A NetJets deve começar a receber o modelo Phenom 300E no segundo trimestre de 2023 para operações nos Estados Unidos e também na Europa. O Bradesco fechou o contrato de compra e participação restante de 49,99% no Banco Digio por 625 milhões de reais. Agora o Bradesco detém indiretamente 100% do capital social da empresa. A Gol divulgou uma atualização das projeções financeiras do terceiro trimestre com revisão para baixo do prejuízo por ação. Na última semana, a companhia estimava prejuízo de R$ 3,20, mas agora calcula prejuízo de R$ 2,58 por papel nesse terceiro trimestre. A Gol também informou que as vendas diárias encerraram o trimestre em torno de 28 milhões de reais, representando aí um aumento de 48% em relação ao final do segundo trimestre deste ano. Com 82% de taxa de ocupação no trimestre, a Gol segue ajustando sua oferta à demanda. A gente falou também agora do Bradesco, agora a gente vai para a BRF que deve investir 8 milhões de reais, pode descer aí, que eu já falei essa do Bradesco, na modernização de sua planta em Buriti Alegre, em Goiás. O investimento faz parte da jornada Indústria 4.0 da empresa. A BRF disse que os recursos vão ser alocados em novas tecnologias de automação, internet das coisas, computação em nuvem e análise de dados. A Vibra fechou... tem outra antes, perdão. A CCR mostrou que o tráfego nas estradas administradas cresceu 10,3% entre os dias 1º e 7 de outubro deste ano, na comparação com o mesmo intervalo de 2020. Já no acumulado do ano, a movimentação registrou alta de 15,7%. Nos últimos dias, ações de pares do setor já tinham registrado valorização diante da melhora dos números e expectativa aí de aumento da movimentação nas estradas brasileiras. E agora vamos falar com o Gustavo Almeida, o nosso Guga, que já está aqui para conversar com a gente nesta segunda-feira. Muito bom dia para você, Guga. Bom dia, Daniel. Tudo bem contigo? Espero que tenha passado aí um ótimo final de semana. Um pouco mais gelado aqui em São Paulo, né? Verdade, Guga. Um pouquinho mais gelado, aí vem vindo agora nessa segunda-feira, mas amanhã tem feriado de novo, né? E hoje, né, Guga, tem feriado também nos Estados Unidos. Amanhã a Bolsa fecha aqui no Brasil.
E eu queria saber como que você está projetando essa segunda-feira com menos liquidez e menos negócios nas bolsas. O que a gente pode esperar para hoje? Legal. Vamos lá, né? Pensando assim em sequência, o que nós temos vivido aí nos últimos meses? Acaba que a nossa bolsa vem num processo de correção já há um bom período. Tá? Acho que é importante a gente sempre lembrar disso. Deixa eu compartilhar a tela para que vocês possam acompanhar o que eu estou raciocinando aqui. A gente tem que lembrar que, uma vez que nós estamos passando por esse processo de correção já há um bom período, né, eu acho que a gente tem duas observações aqui importantes. A primeira observação é essa correção que teria tido início aqui no início do mês de junho deste ano, né, onde a gente teria aqui julho, agosto e setembro todo, né, em processo de correção. É bastante tempo. Né? Esse período também ele veio alinhado com a narrativa por parte de todos os analistas de que a gente teria um segundo semestre transformador. Acaba que essas expectativas elas estão sendo deterioradas, a gente consegue perceber isso pelo relatório Focus. Né? Mais uma vez, tivemos aí uma deterioração de expectativa, tá? Em relação a IPCA para esse ano, IPCA para 2022, em relação a PIB, né? Que, querendo ou não, em 2021 a gente consegue agora permanecer dentro das expectativas, né, mas para 2022 a gente já começa a perceber uma certa redução, tá, nas expectativas, mas de novo, né, são expectativas. Acho muito importante esse nosso próximo trimestre, né, que é o último trimestre de 2021, acho extremamente importante e vai ditar e muito o tom da nossa bolsa. Tá? A gente de fato está aqui numa região bem divisora de águas, que é a 112.200 pontos, certo? Bem importante que o nosso mercado ele consiga se manter e se sustentar aqui acima desses 12.200 pontos. Tá? Nosso Ibovespa futuro, nosso mercado futuro que abre às 9 horas da manhã, ele já está num tom positivo, mesmo que lá fora, a Europa, né, esteja num tom negativo e os futuros norte-americanos estão abertos. Né? A bolsa norte-americana não vai estar negociando, mas os futuros eles estão abertos, né? Não podemos esquecer que os futuros eles são instrumentos que servem para gerar proteção, né? Com a evolução dos mercados, eles são utilizados num processo especulativo também, mas a grande função deles é de certa forma, transferir risco, tá? Por parte dos tomadores de posição. Tá? Então a gente está num nível aqui bem importante, espero, né, minha expectativa como um grande otimista, sou sempre um otimista com o dedo no gatilho, espero que a gente consiga se afirmar no dia de hoje, uma vez que a gente não vai ter posicionamento dos investidores estrangeiros com mais intensidade, mas, né, eu tenho um pouquinho de receio com esse processo de inversão de posição por parte principalmente dos investidores dos investidores institucionais, principalmente de fundos multimercados, que estão saindo de suas posições de bolsa e tomando juros. Tá? E uma vez que a gente começa a olhar aqui as expectativas para 2022, passar de 8,5 para 8,75, podemos ter aí, quem sabe, uma intensificação nas realizações. Tá? O que nós temos de positivo aqui, Daniel? O que nós temos de positivo aqui é, primeiro, se nós olharmos para o peso do nosso índice Bovespa, Petro e Vale ainda tem muita força. Tá? Uma vez que ambas têm muita força, se nós olharmos para o minério de ferro subindo quase 9%, tá? E olhando para o petróleo, subindo agora 1,8%, chegou a estar trabalhando acima de 2%, a $84 o barril, isso me leva a acreditar que a intensidade, né, de compra nestes dois ativos tende a ser boa. Tá? Ainda mais quando nós pensamos que sexta-feira que vem, essa sexta-feira dessa semana, nós teremos exercício de opções. Tá? Então vale ficar muito atentos, porque de fato, né, o nosso índice futuro ele tem espaço para poder subir. Tá? O espaço que eu vejo é para nós irmos buscar os 116.300 pontos nessa semana, tá? E a gente tem aqui uma força positiva, né? A gente tem aqui dois drives muito importantes, que são petróleo e minério de ferro, que tendem a empurrar, né, as empresas Petrobras e Vale para cima.
Legal, Guga, é justamente nisso que eu queria falar, né? Essa questão do petróleo e minério de ferro em alta. Você vê possibilidade de termos mais altas nessas commodities? Vê espaço também para termos mais crescimentos nas empresas do setor? Com certeza. Tá? Um dos pontos que eu mais falo desde o ano de 2020, tá? Final do ano de 2020, eu falava que para 2021 nós teríamos dois grandes vilões. Um deles seria a variante Delta, tá? As variantes do coronavírus, na verdade, que acabou que ganhou destaque a variante Delta, tá? Ao longo do ano. E o outro ponto era a questão, principalmente do petróleo, que querendo ou não, quando nós olhamos, né, para a retomada da economia, para fluxo, né, de mercadorias e tudo mais, o petróleo ele tem uma grande pressão inflacionária. Então eu falava desde o ano passado que eram os dois vilões, e quando fazia minhas projeções para o petróleo, quando eu olhava ali pela geometria comportamental, o comportamento do preço do petróleo, na minha opinião, o petróleo ele tem total condições de chegar acima dos $100 o barril. Eu já venho falando isso desde o ano passado, né, e venho afirmando e reafirmando toda vez que a gente tem algum tipo de correção da commodity, eu venho falando, olha, o cenário, o contexto, ele mostra, né, petróleo acima dos $100 o barril. Então, obviamente, isso vai impactar o setor e, obviamente, vai impactar a Petrobras, né, porque está diretamente relacionada com o preço da commodity. Então, quando a gente olha para a Petrobras, quando a gente olha aqui para a Petrobras, o que eu consigo enxergar aqui em Petrobras? Tá? Ao meu ver, o grande risco seria a Petrobras voltar abaixo de 28,15. Tá? E parece que com essa força da commodity, a tendência é a Petrobras ir, né, em busca dos R$32. Tá? Então, para mim, a Petrobras tem total condições de buscar R$32, R$34 e assim por diante. Tá? E crescendo degrau a degrau. A gente ainda não fez novas máximas históricas em Petrobras. Tá? Se nós olharmos, a Petrobras ainda não venceu aquela barreira que nós tínhamos de preço lá de 2008. Tá? Então, a Petrobras ainda não rompeu essa barreira. A gente rompe no momento que ela chegar aqui na minha projeção dos 32. Ela rompendo essa barreira, poxa, isso gera todo um burburinho, toda uma mudança de expectativa por parte do mercado, por parte dos participantes do mercado. Existem algumas projeções ainda mais acima de Petrobras. Então, eu estou animado, né? Para mim, quando eu olho para o comportamento, principalmente dessas últimas 3 semanas, me mostra que está muito forte a intensidade de Petrobras. E o fato dessa semana também termos exercício de opções colabora e muito para que o preço possa entrar numa tendência positiva. Essas são as minhas expectativas como, né, investidor, como uma pessoa que toma risco, certo? Já para a Vale, acho interessante a gente olhar aqui para o minério de ferro. O minério de ferro ele já fez aqui uma alta de 25% das mínimas. Tá? Quando nós projetamos aquela movimentação, a última movimentação que nós tivemos de alta, que foi ali entre os dias 31 de maio e 8 de julho deste ano de 2021, a gente pega essa amplitude de movimento de alta e projetamos neste momento que nós estamos aqui, eu esperava que pudéssemos chegar até 134 dólares. Né? É de fato onde nós estamos chegando. Então, essa intensidade que nós estamos vendo aqui no minério de ferro, provavelmente vai impactar a Vale. Quando nós olhamos para a Vale, sai do minério de ferro, olho para a Vale, o que eu imagino que tem de estrutura de preço? Né? Primeiro a gente tinha esse ciclo todo em vermelho aqui encerrado, tá? Com todas as sinalizações da leitura, tá? Do ciclo, ou seja, você tem uma grande tendência de alta aqui na última movimentação, no último rally de alta. Tem a primeira etapa de correção, o mercado tenta subir em 2 etapas, não consegue, a segunda etapa muito mais lenta, perde essa inércia, né, porque a gente tinha uma fragilidade na tendência, vem todo o movimento de baixa, chega numa região que fecha a movimentação de baixa, agora a gente tem um espaço aqui para voltar entre 88,30 e quem sabe 95,30. Pensa o seguinte, né, uma vez que Vale está aqui a R$80, né, em torno de 80 reais, pensa no potencial de alta que se tem para se chegar a 88, né, em torno de
10% de oscilação, 10% de movimentação. Isso é bastante forte, né? Bem interessante, o que faz eu acreditar, mais uma vez, que o nosso índice tem total condições de buscar aquela região dos 116 mil pontos que eu venho mostrando já há alguns dias aqui no pre-market. Analisar, Guga, na semana passada o IPCA ele veio um pouco melhor do que o esperado, isso acabou animando o mercado. Agora há pouco saíram os dados do Boletim Focus, mais uma vez com revisão do IPCA para cima e do PIB de 2022 para baixo. Qual a avaliação que você faz desses resultados? Bem interessante essa pergunta, Daniel. Pensa o seguinte, né? O que nós tivemos semana passada foi um resultado. O que nós temos no Boletim Focus é uma expectativa. Acaba que o resultado, né, ele mostra o que os participantes fazem com as informações que eles pegam ao longo do caminho, né? Então, é interessante a gente começar a ser surpreendido, ou seja, os resultados virem abaixo das expectativas, porque, querendo ou não, a gente vai começar a viver agora os impactos desse processo todo de alta dos juros e de todo o processo de, vamos assim pensar, de acomodação de todos esses pontos que estavam distorcidos em função de todo esse período de injeção de liquidez, estímulos e toda a cadeia de fornecimento, né, desequilibrada. Então, essas coisas, elas começam a ir se equilibrando e os resultados, né, começam a aparecer. E eles vão aparecer no momento em que os números vierem melhor do que era esperado. Se nós voltarmos no tempo para o início desse ano, quando a gente falava de PIB, por isso que as expectativas foram lá para cima, os resultados, né, que a gente teve no primeiro semestre foram melhores do que o esperado, certo? Por quê? Porque, na verdade, se tinha uma expectativa de velocidade de retomada, veio uma outra velocidade de retomada, o que, de certa forma, fez com que as expectativas de inflação estivessem desalinhadas, então foram surpreendidos no PIB, mas também foram positivamente, mas foram surpreendidos em inflação negativamente, né? E o mercado, querendo ou não, ele é esse processo de, quando a gente olha para relatório Focus, né, e para movimento de Banco Central e tudo mais, é correr atrás dos erros, né? Sempre para correr atrás dos erros para tentar dizer para o mercado, olha, a gente está trabalhando para corrigir esses pontos que acabaram sendo pontos de ineficiência em função das escolhas no passado. E sempre vai ser assim, né? Então vão estar sempre correndo para ajustar alguma coisa. Então o mercado ele acaba que ele gera movimentos exagerados e depois passa por um processo de ajuste, de equilíbrio, de correção. Isso é extremamente natural e faz parte de todo o processo, tá? Então as minhas expectativas são que, de fato, a partir de outubro a gente começasse a ser surpreendidos por questões de inflação, nos resultados reais, quando saírem os números reais de inflação, a gente seria surpreendido, mas também temos que ficar monitorando todas as expectativas para que a gente possa ir vendo, né, o que o mercado está respondendo a cada nova informação. Legal, Guga. Hoje tem geometria, hein? Ah, sim, hoje temos geometria, às 18 horas, com certeza. Espero aí a presença de todos, uma vez que, pelo menos para a turma aqui da capital, tá chovendo e tá frio, né? A gente vai ter que ficar em casa. Pô, vamos lá, né? Comparecer no programa Geometria, trazer suas dúvidas que eu vou estar lá respondendo a todas as perguntas dos nossos telespectadores. Beleza, Guga. Valeu, então. Um abraço. Até mais tarde, então. Valeu. Pessoal, uma ótima semana para todo mundo e nos vemos logo mais. Tchau. Tchau. Esse foi o Gustavo Almeida, o nosso Guga, trazendo aí as análises ao vivo aqui no BMC Pre-Market. Aliás, só para dar o nosso bom dia para o pessoal que está aqui no nosso chat, o Rafael Correia, o MPK perguntando do Filipão. Filipão tá bem, viu, gente? Ele já está aqui na nossa redação, comandando tudo, mas logo ele volta aqui para apresentação também, mas ele tá bem, viu? Tá tranquilo.
Cerveja dando o seu bom dia também, olha, o próprio Felipe aqui falando, dando bom dia aqui também, o Valdenberg, também o Ezequiel Santos, bom dia pessoal, tenhamos uma ótima semana, que assim seja. Emerson Duarte, o Elcio Santos, Alexandre dando bom dia, boas semanas, ótimos negócios, valeu Alexandre. Professor André Carlos, bom dia, Daniel Morales, investidores, valeu. Sérgio Aguiar, bom dia a todos. Também tem o Hamilton, Hilton Salles dando bom dia também. O Atílio Felipe Neto falando aqui, bom dia galera. Rafael Lima, Patrick Lemos dando bom dia a todos. Daniel Bruno, Moisés, hi, I'm from São Paulo, hello. O Sandro Figueiredo também dando bom dia aqui, uma semana abençoada a todos. Alexandre, MPK também, o Yuri, o Soldian Dark, Emerson Duarte, Renata Nunes está de folga, o que você está fazendo aqui no chat? Vai dormir, Rafael Lara também, olha aí os galãs do Premarket, vai dormir Rafael Lara, ainda está cedo, 9h35, quem mais que está aqui? O Giancarlo, Orlando, Rafael, Leonardo, Lucas Gomes, ótima semana para nós, é isso aí gente, valeu!